minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 5 Minutos de Fama, especial BBB 23. Hoje a gente vai falar sobre a 12ª eliminação e quem saiu da casa nessa semana foi a Marvila. Ela participou de um paredão quádruplo, né, junto com a Larissa, a Domitila e a Amanda, e esse paredão teve uma votação reversa, ou seja, o público votava para decidir quem deveria continuar no jogo. Então, consequentemente, a Marvila teve menos votos para continuar no jogo e acabou sendo eliminada. Ela teve, gente, 16,95% dos votos, seguida pela Larissa, que teve 23,04% dos votos, depois a Domitila com 25,69% dos votos e, por último, a Amanda, que teve 34,32% dos votos. Com essa eliminação da Marvila, ela sai também com aquele prêmio que ela recebeu lá na prova bate-volta, que era a possibilidade, né, a chance que ela teria de indicar alguém ao paredão. E lá na conversa com o Tadeu Schmidt, né, depois da eliminação, a Marvila revelou que indicaria a Amanda, que não é surpresa para ninguém. Pra gente poder falar um pouco sobre a trajetória da Marvila, né, a gente sempre faz aquele flashback, aquela lembrança, e a Marvila no começo do jogo, eu até comentava aqui no estúdio, comentava com o pessoal da redação, ela era uma boa jogadora aparentemente, a gente tinha assim a sensação de que a Marvila iria acontecer, iria crescer dentro do programa, mas isso foi minguando aos poucos, né? O que aconteceu foi o seguinte: quando teve aquela formação decisiva de dois grupos, a Marvila foi pro grupo fundo do mar, pro quarto fundo do mar, e eu acho que essa migração dela, né, essa escolha dela, acabou fazendo com que ela ficasse muito limitada no jogo. E aí, a gente vai falar ainda sobre isso nessa edição, mas aí a Marvila, se limitando dentro do jogo, ela acabou se inibindo. Então, assim, a gente sabia que a Marvila poderia ser uma jogadora, ela tinha um bom potencial, mas essa questão toda de jogar em grupo, acho que embananou ela completamente. Ela depois até afirmou isso. Eu acho que atrapalhou muito o desenvolvimento da Marvila dentro do reality. Bom, a despedida da Marvila da casa foi muito emocionante. Depois do resultado da eliminação, teve aquela choradeira toda. É óbvio que o pessoal do fundo do mar, né, mais especificamente o Fred Nicásio, a própria Sara, que formou uma grande parceria com a Marvila, eles choraram bastante. Foi um momento de muita emoção, um momento, como eu falei aí, de muitas lágrimas, mas como a gente pode pensar assim nessa passagem da Marvila, né? Toda vez que a gente fala sobre a Marvila no jogo, muita gente falando aqui fora que ela seria uma planta e tudo, mas ela sai da casa sem inimigos, ela sai da casa sem nenhum desafeto, ela jogou, como ela disse, durante todo o tempo, seguindo a própria cabeça, sendo realmente quem ela era, e isso aí também pesou bastante, porque dentro desse game não basta ser somente quem você é preciso você ter algo mais a oferecer para o público, ter algum tempero, né, ter alguma atitude assim que faça com que crie também uma empatia com a gente aqui fora. E aí o que a gente pode destacar, e eu sempre falo aqui, no discurso da eliminação, o Tadeu falou uma frase bem interessante que foi o seguinte: gente quietinha não faz mal pra ninguém e também não faz bem pra si mesmo no jogo. E assim foi a Marvila. Ele conseguiu definir a Marvila muito bem nessa frase. Ela sempre foi quietinha, sempre foi comportada, mas isso tudo não bastava dentro do jogo, né? Então, assim, o que ela poderia estar pensando assim, eu sou paz, eu sou bandeira branca, eu tenho bons relacionamentos e tudo, mas nos finalmente ali a coisa é bem diferente. Teve uma outra frase que o Tadeu também falou nesse discurso da eliminação, nesse momento aí, que foi muito emocionante, que foi a seguinte, que ele até ressaltou que é um estilo de jogador que não emplaca dentro do game. Ele falou que se você está feliz por não bater de frente com ninguém, você está distante do prêmio, e isso é a mais pura verdade. A Marvila, como eu falei, ela não criou desafetos, ela teve algumas discussões pontuais, algumas coisas de indiferença e tudo, mas ela sempre procurou se manter assim numa faixa vibratória, né, assim, parafraseando Domitila Barros, mas
numa faixa vibratória do bem. Então ela não queria arrumar confusão com ninguém, ela estava ali fazendo o jogo dela, também se mostrando, porque ela é artista, ela é cantora, então o Big Brother serviu muito como vitrine para ela, mas ela acabou se distanciando. Então quanto mais boa praça você é, quanto mais good vibes você é, né, dependendo do seu perfil, você acaba se distanciando cada vez mais do prêmio. Na hora de ir embora, a Sara também falou uma coisa que eu achei muito interessante. A Sara não, perdão, a Marvila, ela disse que estava torcendo pela Sara, porque eu acabei até me confundindo aqui, porque as duas criaram uma ligação tão forte, elas se completavam de uma certa forma, né? Foi um nascimento, a gente viu o nascimento de uma relação bonita de amizade entre as duas, e a Marvila disse que estava torcendo para a Sara Aline, que ela tinha sido a maior presente, a maior conquista do que ela tinha recebido ali dentro do programa. E ela também falou uma outra frase bem interessante, a Marvila, que ela disse assim: olha gente, tudo que aconteceu aqui foi game, a gente tá zerando tudo agora, espero vocês lá fora pra gente poder comer um churrasco, tomar uísque, tomar cachaça. E eu achei isso foi bem interessante, acho que é bem mesmo a cara da Marvila. E aí depois, lá no palco da eliminação com o Tadeu, claro que também rolou muita emoção, o Tadeu tá cada vez mais se soltando, né, nessas eliminações. A gente viu aí com o Gabriel na semana passada, eles se abraçaram, e nessa semana o Tadeu fez até um sambinha pra Marvila, né? Compôs aí até o trecho de uma letra, de um pagodinho pra Marvila, falando sobre a sorte que ela tinha nas provas bate-volta, né? Tudo mais assim, a gente, como eu falei, a gente não tem muito o que dizer em termos de pontos defeituosos ou de negativos dentro do jogo da Marvila. Ela passou no jogo, eu acho que ela foi bastante omissa muitas vezes, ela poderia ter falado mais, se colocado mais, mas eu acho que foi uma passagem bacana, né? Assim, foi leve, foi legal a gente ver um pouco de entretenimento, principalmente nas festas. A Marvila, ela sempre quebrava aqueles climões que tinham, né, entre os participantes ali. Então, quando tinha alguma treta, alguma coisa de festa, ela sempre trazia dança, trazia música, uma pessoa muito animada, e eu acho que realmente ela foi muito ela ali dentro. Como eu estava falando, lá no estúdio, ela afirmou que ter participado do game na formação de grupo, né, lá dentro do fundo do mar, do quarto fundo do mar, prejudicou bastante o jogo dela. E aí ela também disse que chegou muitas vezes a votar em quem ela não queria por causa do grupo. Então, assim, esse jogo de grupo, o Tadeu já falou isso várias vezes em outros discursos de eliminação, jogar em grupo é um fator de risco, é um fator muito preocupante, né? E a pessoa tem que ter cabeça, tem que ter maturidade, tem que saber lidar com isso, porque não é todo mundo que consegue. E aí, o que eu posso dizer é que, assim, apesar de a Marvila não ser a minha favorita, né, ela também não estava ali incomodando ninguém, não vejo muito a Marvila como planta, mas o que me assustou muito foi ver que ela perdeu para Amanda, porque se a gente parar para pensar em termos de entretenimento, que eles sempre falam, né, e agora eles estão usando muito a questão de movimentação no jogo, fulano não está se movimentando no jogo, não vejo Beltrano se movimentar no jogo. Então vamos combinar, gente, por que a Amanda, com mais de 34%, né, 34,32% aí que ela teve de votos, por que a Amanda... o que a Amanda tem movimentado no jogo, se é que a gente pode dizer assim, porque todo momento que eu via, ela estava fazendo uma parceria legal com o Cara de Sapato, beleza, o Cara de Sapato saiu, ela fortaleceu ainda mais os laços com as meninas do Quarto Deserto ali, a Bruna, a Larissa, a Aline, então a coisa tá confortável para Amanda, mas eu percebo que a Amanda é uma pessoa insegura, eu acho que falta muita iniciativa, ela é divertida, ela é desengonçada, ela traz entretenimento nas festas com as dancinhas, e o público tá meio que se encantando com isso, mas como eles sempre falam, né, a gente também quer ver a parte do game. Será realmente que tá rolando game ali por parte da Amanda? Eu acho que fica uma pergunta aí, talvez a Amanda seja uma das próximas indicadas, né, ao paredão daqui pra frente, tem muita coisa para acontecer ainda nos próximos dias, o programa já está na reta final, faltam pouquíssimos dias para acabar, mas acho que alguma coisa ainda precisa acontecer, e eu acho que vai acontecer em relação à Amanda. O que eu percebi também nesses últimos dias aí, nesses últimos momentos, né, antes do paredão, da eliminação
da Marvila foi que o Ricardo Alface, ele tem se aproximado novamente do pessoal do Quarto Deserto, né? Depois daquela briga que ele teve lá com o Fred, ele saiu do Quarto Deserto, foi passar uma temporada no Quarto Fundo do Mar, mas eu tenho percebido que ele não anda muito confortável lá dentro. Primeiro, por conta das desavenças que ele tem com César Black, né? E depois, por conta do que ele tem percebido aí das jogadas do Fred Nicásio. Eles não têm uma certa compatibilidade de ideias em relação ao jogo e eu acho que isso pode ainda trazer alguns riscos para o pessoal do Quarto Fundo do Mar. Então, nesse momento, o Ricardo Alface, ele está transitando entre o Quarto Deserto, entre o Quarto Fundo do Mar. A gente sabe que ele tem aí uma certa rixa com a Bruna, mas os dois vivem entre tapas e beijos. A Bruna, que é uma jogadora muito forte. Então, nesses momentos agora finais, nesses momentos decisivos, tudo pode acontecer na casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Falamos agora sobre o prêmio que acumulou. Neste momento, o valor está em 2.190.000. Ontem teve dinâmica novamente da empresa patrocinadora e aí o que aconteceu? Não teve sorteio, como a gente já estava acostumado, e as próprias emparedadas deram os seus palpites. Nenhuma das emparedadas palpitou a Marvila, né? Sugeriu a Marvila como sendo a eliminada da noite. A coisa ficou entre a Amanda e a Domitila. Então, todo mundo perdeu. E aí a empresa patrocinadora, conforme o Tadeu já havia adiantado, deu 20 mil. Se caso ninguém fosse acertar nada, né, o prêmio aumentaria em 20 mil. E foi o que aconteceu, indo então para 2.190.000. Mas ontem também o Tadeu Schmidt deu uma informação muito importante, que era uma curiosidade que eu tinha. A gente ficou quebrando a cabeça aqui na redação, no estúdio, tentando ver se a gente conseguia chegar a um valor. Até acertamos, né? Chegamos bem perto. Mas ele fez uma conta e mostrou, né, e falou para o pessoal de casa que se todos os palpites tivessem sido corretos até agora, o prêmio acumulado estaria em 2.585.000. É muito dinheiro, né, gente? 2,5 milhões de reais, quase 3 milhões. Vamos ver quanto é que vai chegar ainda. Tem algumas semanas até a final, né? A gente fica aqui ansioso para saber em quanto vai chegar esse prêmio, que bolada é essa que o vencedor do BBB 23 vai levar ao final dessa edição. Vamos falar agora também sobre o modo acelerado. A partir deste momento, o programa entra num modo acelerado que vai ser uma coisa assim de louco, né? Vai ser uma coisa The Flash, digamos assim. Hoje vai ter a última festa do líder, né? Nessa quarta-feira tem a última festa do líder. A líder da semana é a Aline, então a festa vai ser temática, vai ser tudo direitinho do jeito que ela pediu, né? Não vai ter problema nenhum. E aí vai ser a última festa do líder. Depois ele só tem as festas de sábado. Bom, dentro dessa semana aí que vai acontecer, desse modo acelerado, na semana que vem nós vamos ter 3 eliminações, ou seja, 3 participantes vão ser eliminados. A casa, neste momento, está com 9 participantes, então na semana que vem vão sair mais 3 e aí nas últimas semanas apenas 6 participantes vão estar confinados dentro da casa. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Lembrando que a grande final está marcada para o dia 25 de abril. Se tudo der certo, vai ser o último episódio, digamos assim, dessa temporada, né, do 23, e aí consagrando o grande vencedor. E depois tem aquele dia 101, que é o dia especial. Então, a gente já pode aí anotar na agenda que dia 25, né, é a grande final do BBB 23. Para quem tinha perguntado, a Dânia Mendes, né, o pessoal lembra aí da Dânia, a participante mexicana que esteve aqui no intercâmbio do Brasil, ela infelizmente foi eliminada nesta semana da Casa dos Famosos do México e não está mais no programa, não está mais concorrendo. Eu estava acompanhando nas redes sociais, a internet ficou bem dividida, né? Porque uma parte dos fãs, uma parte do pessoal que estava ali, estava bastante sensibilizado com a saída da Dânia do jogo, da Casa dos Famosos, e chegaram a comentar que a vinda dela para o Brasil tinha atrapalhado muito o jogo dela lá fora, lá no reality gringo, né? Particularmente, eu acho que pode sim ter interferido de alguma forma, porque a polêmica foi muito grande, né? E o pessoal lá tem um outro tipo de pensamento, um outro tipo de regra, um outro tipo de política em relação a questões femininas e tudo mais. Lembrando que aqui aconteceu tudo como deveria realmente acontecer, e aí só também frisando que foi aquela questão da acusação de assédio envolvendo
envolvendo o MC Guimê e o Cara de Sapato. Os dois foram expulsos do programa, né? Foram desclassificados. A Dânia voltou lá pro programa, pra Casa dos Famosos, e acabou sendo eliminada nesta semana. E uma outra parte da internet achou que ela trouxe informações aqui do Brasil, né? Porque eles também lá inventam cada história, eles meio que viajam na maionese lá fora e chegaram a dizer, eu li, que ela havia trazido informações privilegiadas do Brasil com essa saída dela e tudo mais. Então, assim, acabou resultando mesmo na eliminação da Dânia. Bom, a gente vai ter um encontro na próxima quarta-feira e aí eu vou trazer um resumo dos 3 eliminados da semana, né? A gente vai poder discutir um pouco sobre esses 3 últimos eliminados e também as últimas informações nessa reta final do BBB 23, porque ainda vai ter muita coisa para acontecer, as regras estão surgindo assim, né? As dinâmicas estão surgindo de uma forma, estão surgindo de uma forma muito esporádica, então assim, a gente tem que correr também para acompanhar. Então na próxima quarta-feira eu estarei aqui, a gente tem um encontro marcado aqui para a gente poder falar sobre os 3 últimos eliminados, que vão ser eliminados na semana que vem. Mas ainda tem festa do líder, tem muita coisa ainda pra gente ver durante esta semana. A gente volta então na quarta ou então a qualquer momento com o nosso plantão, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê. Até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.